Jesus Cristo Web Rádio apresenta Estudos da Bíblia. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Hoje vamos falar sobre o joio e o trigo, as duas sementes. É um estudo muito interessante. Espero que você possa compreendê-lo da melhor maneira possível. E vamos começar com 2 Tessalonicenses 2:10. Paulo, falando a respeito daqueles que irão perder a salvação, disse: "E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade." 2 Tessalonicenses 2:10. Você já parou para pensar nessa frase de Paulo? Mas já parou para pensar mesmo? Até vou pedir para deixar aqui em aberto, né? Porque é muito interessante essa passagem, porque ela fala que parece ter algo que tem uma outra revelação por trás. Porque diz assim: "E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade." 2 Tessalonicenses 2:11. Por que Deus enviaria a operação do erro para essas pessoas, para que elas creiam na mentira? E como poderiam ser julgados todos que não creram na verdade, já que foi Deus que os enviou a operação do erro? Parou para pensar? Pois é, a resposta está no final da frase. Antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:12. Então, quem são essas pessoas? Jesus explicou isso na parábola do joio e do trigo. Jesus disse: "O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou, quem é? É o diabo." Mateus 13:38. O diabo semeou o joio, os filhos da perdição, no meio do trigo, os filhos da salvação. Ou seja, Deus ama incondicionalmente os seus filhos, o trigo, ao ponto de mandar o seu próprio filho, Jesus Cristo, para salvá-los. Mas Deus odeia os filhos da perdição, o joio, porque são sementes do diabo. Entende? É por isso que Deus elegeu os seus filhos, o trigo, antes da fundação do mundo. Paulo, falando para os Efésios, disse: "Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade." Efésios 1:4. Então Jesus pagou nossos pecados na cruz, e agora Deus nos vê perdoados em amor, por sua infinita misericórdia. Ou seja, ele não vê da mesma forma os filhos da perdição, o joio, que são sementes de Satanás. Preste atenção nesse versículo de Gênesis 3:15. "Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar." Gênesis 3:15. O propósito desse estudo, gente, presta atenção. O propósito desse estudo é entendermos claramente que neste mundo há duas sementes: os filhos de Deus, predestinados para a salvação, e os filhos do diabo, que foram destinados para a perdição. Entenda, desde que entrou o pecado no mundo, Deus quis fazer a separação entre a semente de Deus e a semente do diabo. Como diz em Gênesis 3:15, "E porém inimizade entre ti e a mulher." Então Deus permitiu que no ventre da mulher fosse gerada a semente da perdição. Veja bem, quando Caim nasceu, ele já era filho do maligno. A semente do ventre de Eva teve parte com o diabo. A partir de Caim, toda a sua descendência é destinada à perdição. Como diz em Gênesis 4:4, "Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou." Por quê? Por que ele não se agradou? Caim era destinado para a perdição. Ele era da perdição. Ele era semente de Satanás, como diz em 1 João 3:12. Não segundo Caim, que era do maligno. Os homens que não são filhos de Deus, o joio, né?
iniciou após o nascimento de Caim. E esses são os filhos da perdição, cujo pai é o diabo. Em Caim descendem todos os filhos da perdição, como Faraó, Judas, Herodes e assim vai. Então, nem todos foram predestinados para a salvação, pois alguns são destinados para a perdição. Como diz em Mateus 13, 29, o trigo ficará no celeiro, mas a palha será queimada. Como diz também em Romanos 9, 22, vasos de ira preparados para a destruição. Em 2 Tessalonicenses 3, 2 diz, a fé não é para todos. Também em 1 Pedro 2, 8 diz, sendo obedientes para o que também foram postos. Entendeu agora? Veja também em 2 Pedro 2, 12, nascidos para destruição. Em 1 João 2,18 diz, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Em Judas 4,11 diz, homens ímpios, destinados para condenação. Então os filhos do diabo não crerão em Jesus Cristo, nem darão bons frutos. Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Daniel 12,10. A árvore boa dá bons frutos, os filhos de Deus. A árvore má dá maus frutos, os filhos do diabo. Mateus 7,15. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, aquelas cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. João 10, 24. Então os filhos do diabo não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Veja em Apocalipse 13, 8. Nomes que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Já em Apocalipse 17, 8 diz, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então veja bem, na Bíblia existem várias parábolas que falam das duas sementes. Você pode conferir, até se você está ouvindo a Jesus Cristo Web Rádio, gostaria que você anotasse num papel à parte, para você poder conferir isso na sua Bíblia. Por exemplo, vamos colocar aqui para que vocês possam entender. O trigo e o joio são as parábolas, que falam das duas sementes, ok? Vamos lá então. O trigo e o joio está em Mateus 13, 24. O peixe bom e o peixe ruim está em Mateus 13, 47. As virgens prudentes e as virgens insensatas está em Mateus 25, 1. A parábola do semeador está em Marcos 4, 1. Judas Iscariotes sempre foi filho da perdição. Jesus disse aos seus apóstolos, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João 6, 70. Jesus disse aos seus apóstolos, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. João 13, 10. Então veja bem, gente, olha, preste atenção no que eu vou falar para você para a gente terminar esse estudo. Não questione o fato de Deus ter permitido a existência de outra raça sobre a face da terra e ter feito separação entre as duas sementes. Veja bem, creia que Ele é soberano. E agradeça a Deus todos os dias por você fazer parte da boa semente, aquela que ouve a sua voz. Entendeu agora? Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Esta é a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.